Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Amém. Que bom revê-los, que bom estar nesta casa mais uma vez. E é um prazer sempre servir. Esta aqui também é a minha igreja, com o endereço aqui de Natal. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Anderson, por mais esta oportunidade. Irmã Larissa, toda a sua família. Saudar aqui, agradecer aos pastores auxiliares, a todos os obreiros, pelo carinho e gentileza da recepção. E dizer que meu coração está desejoso de honrar esse convite, sendo boca de Deus para a sua vida, para a sua família, cooperando com a sua edificação, para que você hoje ouça aqui a voz de Deus para a sua vida. Quantos estão motivados para isto? Digam amém. Amém. Pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 5. Seja a honra, a glória e o louvor ao nome do Senhor. Essa água aqui é de hoje ou é da Conferência das Mulheres? Bateu uma dúvida aqui, mas eu acho que é de hoje. Capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, versículo 1. Quantos encontraram? Digam aí bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso de número 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Esse é um texto maravilhoso, irmãos, um texto animador, um texto profético, um texto que, em tempos onde a provisão tem sido uma bênção tão reivindicada, tão requerida, tão pedida, é muito animador, muito motivador nós lermos esse texto que todos nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Mas na verdade a pesca maravilhosa quase é um evento coadjuvante dentro dessa história. A verdade é que essa história ela é muito mais o registro do chamamento dos primeiros discípulos do que propriamente do milagre da pesca maravilhosa. O milagre da pesca maravilhosa é um coadjuvante dentro dessa história. Essa história é muito mais sobre o comissionamento desses primeiros discípulos. Embora algumas pessoas possam ter o entendimento de que esta não foi a primeira vez que Jesus esteve diante de Pedro, algumas pessoas acreditam que eles poderiam ter tido um encontro anterior, talvez dada a familiaridade com que Pedro se refere a Jesus, mas de qualquer maneira, é esse o texto onde Jesus explicitamente expõe o seu projeto, o seu convite para que Pedro fizesse parte da sua equipe ministerial, para que fosse então levado a estar com Jesus, a andar com Jesus e a viver aquela que seria a maior revolução da história. Eu quero que você acredite em algo. Quando a gente fala sobre chamada, muitas pessoas levam isso muito para um lado ministerial, que consequentemente esteja ligado a um cargo ou uma posição, mas eu quero que você entenda que há um chamado de Deus para a sua vida. Esse chamado é um chamado que se inicia para a salvação, se desenvolve nos frutos que damos. Algumas pessoas poderão ser chamadas para exercer ministérios, mas de qualquer maneira, quero que você acredite que para você, para a sua casa, há um chamado da parte de Deus. Esse chamado atrairá graciosamente toda
a sua família. E eu quero que você entenda que algumas coisas e alguns encontros que puderam parecer no início meramente ocasionais, sempre fizeram parte de uma estratégia e de um projeto de Deus para atrair você e a sua família até o centro da sua bendita e maravilhosa vontade. Quantos podem dizer amém esta noite? Eu também vejo que essa história ela é importante sob um ponto de vista, eu vou chamar de ponto de vista logístico, porque Jesus, aqui nesse texto, ele iniciou uma prática que viria a ser comum durante todo o seu ministério. Ele teve a ideia pela primeira vez de utilizar-se de um barco como plataforma para ministrar a palavra. Isso acabou tornando-se uma marca do seu ministério, tanto que no capítulo 3 e versículo 14 do Evangelho segundo Marcos, Jesus tomou uma decisão definitiva. Ele disse aos seus discípulos: deixem um barco sempre à minha disposição. Ele gostou da ideia de não só usar o barco como um meio de transporte, mas também como uma plataforma de ministração. Algumas coisas em relação a isso que vão se entrelaçando a nossa mensagem, e eu quero compartilhar isso com você durante o nosso caminho. Mas eu quero começar chamando a sua atenção para um detalhe importante na narrativa desse texto. O evangelista Lucas diz que Jesus, apertado pela multidão que tomava a faixa de areia do mar da Galileia, eu vejo Jesus recuando, até que não tinha mais para onde recuar, e ele começa a olhar. E aí o evangelista Lucas diz que ele viu estarem 2 barcos à beira da praia. Quantos barcos ele viu? Responda forte, por favor. Muito fraco. Quantos barcos ele viu? A Bíblia apresenta 2 barcos em condições de igualdade. Quais condições de igualdade? Ambos estavam vazios, ambos estavam disponíveis. Os 2 estavam em condição de igualdade. Vou de novo. Ambos vazios, ambos disponíveis. Os 2 estavam vindo da mesma situação de fracasso. Os 2 poderiam ter sido utilizados por Jesus, mas o texto diz uma coisa. E esta coisa que o texto diz, ela tem uma ligação muito clara e muito simples com o fato do ministério de Jesus ser um ministério encarnado. É um ministério, portanto, limitado a espaço e tempo. Ministério terreno de Jesus. Porque veja, Lucas diz assim, que a despeito dele ter visto 2 barcos, ele entrou em um daqueles 2 foi favorecido com a entrada de Jesus. Outro não teve o mesmo benefício e nem o mesmo privilégio. Um daqueles barcos foi usado como uma plataforma para Jesus pregar. Outro barco não teve o mesmo benefício, não teve o mesmo privilégio. Por quê? Repito, porque isso diz respeito ao ministério encarnado de Jesus, limitado a espaço e tempo. Muitas vezes algumas canções, hoje nem tanto, mas antigamente tinha algumas canções que traziam aquele desejo de ter estado nos dias do ministério de Jesus. Ter visto uma canção, eu lembro que minha avó cantava, dizia, queria saber como eu não... Tem uns crentes aqui, aleluia. Tem uns crentes velhos aqui, eu sei que tem. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, né? E essa coisa de querer estar lá, é óbvio que existe todo um encantamento em relação a gente pensar o que teria sido, como teria sido maravilhoso estar lá, viver aqueles dias, estar naquele lugar. Mas a verdade é que nem todo mundo que desejou ver Jesus viu, nem todo mundo que desejou tocá-lo conseguiu tocar. Algumas pessoas conseguiram romper a multidão com a mulher do fluxo de sangue, mas não tenha dúvida de que muitas outras tentaram e não conseguiram. Algumas pessoas conseguiram receber a visita de Jesus em casa como Jairo, mas não tenha dúvida que outros tantos tentaram e não conseguiram, devido justamente a essa limitação de espaço e de tempo. Viu 2 barcos, entrou em um. O que eu quero dizer a você essa noite é que quando olhamos para esse texto e fazemos uma comparação simples e rápida com esse tempo e essa dispensação que estamos vivendo agora, há uma razão para nós nos alegrarmos. Hoje aqui, eu não sei quantos barcos disponíveis, quantas casas necessitadas, quantas famílias desejosas de recebê-lo nós temos, mas eu sei de uma coisa, ele não vai precisar escolher uma só. Ele não vai precisar escolher uma casa só.
Ele não vai precisar escolher um barco só. Não será uma única pessoa aqui agraciada. Não será uma única casa aqui que receberá a sua visita. Ele não precisa escolher entre mim e você. Ele não precisa escolher entre você e a pessoa que está atrás de você. Não é preciso medir urgências. Não é preciso aferir necessidades. A todos aqueles que desejarem receber a sua graciosa presença e graciosa visita, eu tenho uma notícia: Ele não vai precisar escolher nenhum, nem dois, nem três. Tantos quanto desejarem, tantos quanto receberão a sua visita. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: é para você também. Muito fraco, diga melhor, diga: é para você também. Ele olha 2 barcos, entra em um deles, prega uma mensagem estando em cima daquele barco. Eu acho isso fantástico, fantástico. Ele prega a mensagem estando em cima daquele barco. Agora olhe para mim, porque todos nós aqui sabemos uma coisa sobre Jesus fascinante, fascinante. Você lembra que um dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: ei, atravessem vocês o lago na frente, eu vou no monte orar, encontro vocês depois. Eles entraram, foram atravessar. Jesus subiu o monte para orar, e lá de cima do monte, a Bíblia diz que ele olhou e percebeu os discípulos em apuros. Havia se levantado uma tempestade e o barco estava em dificuldades, e Jesus em cima do monte. Aí Jesus disse: eu vou lá acudi-los. E aí ele fez uma coisa maravilhosa. Ele não pegou barco, não pegou prancha, não pegou jet ski, não pegou nada. A Bíblia diz que ele foi como? Andando sobre as águas. E andando sobre as águas, ele abordou-os. E a história toda que você já conhece. Mas eu quero parar por aqui só para que você se lembre de uma coisa: esse homem, esse Cristo, esse Deus, esse Senhor, ele anda sobre as águas. Sim ou não? Sim ou não? Então por que alguém que anda sobre as águas quer um barco para pregar de cima de um barco? Por que alguém que tem o poder de andar sobre as águas vai submeter-se a estar em cima de um barco, se ele teoricamente não, se ele, provado nas Escrituras, não precisa, para estar sobre as águas, em estar com seus pés em nenhum lugar? Por quê? Aí o Espírito de Deus me chama a atenção para uma lição que é para mim como pregador, uma lição que é para qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer coisa na obra de Deus. É uma lição para quem ouve a palavra, é uma lição para quem recebe uma ministração. Qual é a lição que Jesus deixou aqui? Eu quero que você pense uma coisa simples comigo. Imagine que eu estou aqui pregando, imagine que estou dizendo coisas que você está recebendo, que você está julgando serem bíblicas, serem relevantes, sejam proféticas, mas num determinado momento da mensagem eu dou um passo aqui para frente, e ao contrário de alguém que segurou na cadeira e pensou que eu fosse cair, eu não caio. Dou um passo para cá, o outro para ali, e vou flutuando ali na direita, venho aqui na esquerda. Agora olha para mim e me responda uma coisa: a essas alturas, você estaria prestando atenção em alguma coisa que eu estivesse falando, sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo. Se eu estivesse aqui flutuando e pregando, você estaria prestando atenção em alguma coisa que eu estivesse falando, sim ou não? Por que não? Porque eu teria dado a você uma imagem que teria roubado de você a sua atenção em relação àquilo que você ouvia. Por que é que Jesus, podendo andar sobre as águas, para pregar, não faz isso? Para ministrar a palavra, ele não flutua. Ele se dispõe a estar sobre um barco para que aquelas pessoas não tivessem na visão aquilo que fosse mais impactante do que aquilo que eles estavam ouvindo. Todo mensageiro tem como seu primeiro e primordial comprometimento a mensagem que prega e não a imagem que gera. Nós precisamos entender como igreja que o nosso dever não é promover imagens impactantes, mas palavras transformadoras, porque a fé não vem por aquilo que eu vejo, a fé vem por aquilo que eu ouço. Aleluia! Nós não precisamos de pirotecnia, nós precisamos de palavra. Nós não precisamos de imagens ou de cenas chocantes, nós precisamos de palavra. A Bíblia nos dá um chamado para pregoar a palavra e não para montar cenas que possam chocar as pessoas. Tudo que você está vendo só existe para colaborar com aquilo que você ouve. Quem está me ouvindo, diga amém. Voltemos. Jesus então prega essa palavra. Quando termina a mensagem, ele chama Pedro e diz assim: por que você não volta lá? Faça-te ao mar alto. E Pedro diz: Senhor, nós tentamos fazer isso aí a noite inteira,
mas por causa desta tua palavra, nós vamos lançar a rede. Eles vão lá, lançam uma rede, você conhece a história, eles vão lá, lançam uma rede, eles pescam uma quantidade absurda de peixes, e quando eles voltam, todo aquele peixe ali na areia, Jesus para, olha e diz assim: vem comigo, não tenha medo não, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu quero que você triplique a sua atenção e olhe para mim agora, porque a natureza da chamada de Deus na vida de um homem, a natureza, o sentido e o contexto do momento onde Deus chama um homem, precisa passar por alguns critérios e detalhes que estão expostos nesta história. O convite, ele foi manifestado num tempo, e o tempo da manifestação desse convite me chama a atenção. Pergunte: que tempo? Muito fraco. Pergunte: que tempo? Depois da pesca maravilhosa e não antes da pesca maravilhosa. E por que é importante você considerar isso? Porque o texto diz que o próprio Pedro disse assim para Jesus: nós tentamos a noite inteira e não apanhamos. Qual era o quadro? Qual era o quadro emocional? Qual era o quadro psicológico que esse homem estava naquele momento? Ele vinha de uma condição de frustração por não ter conseguido fazer aquilo que ele se julgava capaz de fazer. Jesus não vai convidá-lo agora. E por que não? Você já entendeu. Você precisa entender que, ao contrário de algumas pessoas oportunistas, sorrateiras, o Espírito de Deus nunca se aproveita de um momento de fragilidade ou de fracasso para abrir diante de você uma porta só para que você passe por ela por julgar não ter alternativas melhores. Você precisa entender que o Espírito de Deus não trabalha no oportunismo das nossas fraquezas ou debilidades, abrindo uma porta para que você simplesmente passe por ela e aceite a graça, ou aceite a salvação, ou aceite o ministério por pensar que você não é bom naquilo que faz. Não é esse tipo de gente que Deus quer. Não é gente que veio só porque pensou que não tinha nada melhor. Pelo contrário, é gente que veio porque descobriu que não havia nada melhor. Oh, glória! Há uma coisa importante que está envolvida nessa história, uma palavra. Essa palavra diz respeito a todo aquele que deseja servir a Deus. Repita bem forte: renúncia. Você pode fazer bem melhor do que isso. Diga bem forte: renúncia. Mais forte, diga: renúncia. Sem renúncia não existe decisão. Toda decisão de fé está ligada a um ato de... Toda decisão de seguir a Cristo está ligada a um ato de... Se não há renúncia, não há decisão verdadeira e nem sincera. Se não há renúncia, se não é deixado algo para trás, se você não abre mão de alguma coisa, você não construiu uma relação e uma decisão sólida, segura e verdadeira. Você precisa, para validar, você precisa, para homologar a sua decisão, de um gesto de... E a pergunta é: o que esses homens tinham antes da pesca maravilhosa? Pedro abriu a boca e disse: o que eles tinham? Muito fraco. O que eles tinham? E por que é então que Jesus não os chama naquele momento? Porque eles não tinham. Se aceitar a chamada envolve um gesto de renúncia, Jesus não poderia chamá-los porque eles não tinham. Deus nunca chama quem não tem nada para deixar. Por que é que Jesus só vai chamá-los depois da pesca maravilhosa? Porque o texto diz que quando Jesus chamou-os, eles deixando tudo. Então eles só foram chamados quando tinham uma coisa para deixar. Não foram chamados quando não tinham nada. Eles foram chamados quando tinham alguma coisa. Aí você me pergunta: pregador, então a pesca maravilhosa foi abandonada? Foi. E por que é que Jesus fez tudo o que fez? Fez tudo o que fez para fazer chegar na mão deles uma coisa para que eles pudessem deixar. Existem coisas que só vão chegar na sua mão para você ter o prazer de abrir mão logo depois. Vou tentar de novo. Existem coisas que só vão chegar na sua mão para que você tenha o prazer de abrir mão logo depois. Por quê? Porque a praia está cheia, porque a sociedade está atenta, porque os familiares estão olhando e eles precisam ver um gesto de renúncia. E se Deus olhar e ver que você não tem nada, Ele mesmo te dá, só para você poder deixar. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
Quem não experimentou uma renúncia não sabe o que é uma decisão verdadeira. Quem não experimentou uma renúncia não sabe o que é uma decisão firme. Quando você renuncia, você homologa a sua decisão. Quando você renuncia, você homologa a sua atitude. E aí o inferno não pode contra aquele que tem um testemunho de renúncia. Ou levante a sua mão mais alto que você puder. Ninguém pode questionar a decisão de quem tem uma história de renúncia. Você sabe o que você deixou, eu sei o que eu deixei. Cada um de nós aqui sabemos o preço das nossas renúncias. E essas renúncias gritam a respeito da seriedade da nossa decisão. E é por isso que Satanás não pode ir contra nós. Você sabe por que é do interesse do diabo a pregação de um evangelho fraudulento que não envolva renúncias? Você sabe por que é do interesse do diabo a propagação de um evangelho mentiroso que não envolve renúncia? Um evangelho onde você não precisa abrir mão de nada, um evangelho onde você não precisa deixar nada para trás. Por que Satanás fomenta tanto esse discurso? Porque ele é o líder dos pregadores de um evangelho que não tem renúncia. Porque um evangelho que não tem renúncia é um evangelho que não vale para nada. Não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da palavra, não é o evangelho da igreja. O evangelho da igreja é um evangelho de dor, um evangelho de sacrifício, um evangelho de renúncia. Mas contra aqueles que pregaram e viveram este evangelho, o inferno tem que recuar, porque existe marca de renúncia na tua história. Eu chamo a sua atenção porque o evangelista Lucas, ele escreve dizendo assim: e eles, deixando tudo. Se você virar uma ou duas páginas da sua Bíblia, você vai se deparar com o texto do chamamento ministerial de um outro apóstolo, Mateus, também conhecido como Levi. E você vai perceber que Jesus vinha passando e ele estava sentado na mesa da recebedoria. Para ficar assim bem claro, ele era uma espécie de funcionário da Receita Federal. E ele estava sentado na mesa da recebedoria, cobrando impostos. Era uma figura socialmente detestada. Ninguém gostava desse tipo de gente, porque eles colocavam impostos pesados, lembravam as pessoas de obrigações que elas não queriam ter, muito menos lembrar. Aí Jesus vinha passando. Diferentemente de Pedro, Tiago e João, Mateus não vai ouvir nenhuma mensagem. Diferentemente de Pedro, Tiago e João, Mateus não vai experimentar nenhum milagre. Jesus só passou, olhou para ele e disse: venha. A Bíblia diz que levantando-se ele da cadeira, seguiu Jesus, deixou mesa para trás, emprego público para trás, deixou responsabilidades para trás, e deixando tudo, o evangelista Lucas usa a mesma palavra em relação à renúncia de Levi que ele usou em relação à renúncia de Pedro, Tiago e João. Deixando. O que é que eu queria, sem querer confundir, mas o que é que eu queria que você entendesse a respeito da palavra tudo no contexto dessas duas histórias? A palavra tudo tem um contexto objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, e eu explico por quê. Por que a palavra tudo tem um sentido objetivo? Porque tudo é sempre tudo. Tudo nunca será metade, nunca será 80%, nunca será 99%. Tudo é tudo. Ou é tudo ou não é tudo. Mas qual é a subjetividade da palavra tudo? É porque o seu tudo compõe coisas diferentes do meu tudo. No pacote da sua renúncia existem itens que não estão no pacote da minha renúncia. No pacote da minha renúncia existem itens que não estão no pacote da sua renúncia. Mas o que você precisa entender é que isso não desqualifica
e nem qualifica, não melhora e nem piora. Você sabe das suas, eu sei das minhas. O seu tudo não foi como o meu tudo não foi como o seu tudo. E nós não estamos aqui para fazer campeonato de renúncia. Cada um sabe o que deixou, cada um sabe o que custou, cada um sabe o que chorou. E quando Deus olha, Ele sabe que para você doeu, para mim doeu, você entregou, eu entreguei também. Não importa o que foi para você, nem o que foi para mim. O que importa é que quem deixou pela mesma razão, desejar amá-lo e servi-lo todos os dias da sua vida. Acorde alguém do seu lado. Oh, glória a Deus. Acorde alguém do seu lado e diga: eu respeito as suas renúncias, eu celebro pelas suas renúncias, eu glorifico a Deus por cada coisa que você renunciou. Esta não é uma reunião de gente que não tinha nada para deixar. Essa é uma reunião de gente que deixou alguma coisa para servi-lo e para amá-lo. Ei, olha para cá. E eles levando os barcos para a terra. Que barcos? Os barcos que estavam vazios ou cheios? Vazios ou cheios? Eles levando os barcos para a terra, vazios ou cheios? Deixaram tudo e o seguiram. Peraí, gente. Sabe a tal da pesca maravilhosa? Que tanto inspira as nossas mensagens e as nossas canções? Sabe a pesca maravilhosa que você tanto leu na Bíblia e pediu para Deus te dar uma também? Sabe ela? Ninguém levou nada. Não foi vendido e nem comido um único peixe. Nem um único quilo foi comercializado. Nenhuma única unidade foi assada. Porque está escrito na Bíblia, eu acredito na Bíblia, que esses homens deixaram tudo. Então, a pesca maravilhosa que a gente tanto pede, teve seu final na Bíblia desse jeito: deixada, renunciada, abandonada para trás. E alguém olha e diz: que tolice, tanto trabalho por nada, empreender no mar de novo, para nada, puxar a rede a ponto de quase rasgar, ver o barco quase virar, para depois não levar nada. É muito difícil para as pessoas que não estão vivendo a mesma experiência que você entenderem as razões das suas renúncias. Você será reputado por tolo, será chamado de fraco. Vão dizer que você está vacilando, que está dando bobeira, que podia estar com dinheiro, que podia estar com isso, que podia estar com aquilo. Mas só quem ouviu ele dizer vem, sabe por que deixou o que deixou. A pesca maravilhosa foi deixada para trás. E antes que alguém olhe para Pedro e diga é tolo, antes que alguém olhe para Pedro e diga é um bobão, antes que alguém olhe para Pedro e diga olhe, mas tanto trabalho para nada, como para nada. Ei, olha o que está escrito aqui. Jesus olhou para ele e disse: venham após mim, venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou dizer a você o que eu creio no meu espírito. No meu espírito eu creio que Jesus disse isso, virou as costas e saiu andando. Porque para ele dizer venha após mim, eu entendo que ele começou a se movimentar. Eu entendo que ele olhou para Pedro e disse venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Virou as costas e começou a sair. E isso muda tudo. Sabe por que muda tudo? Porque a pesca maravilhosa está ali, sim ou não? Mas Jesus está saindo, sim ou não? E agora o que você faz? Você fica com o que ele deu ou vai onde ele está? Pregador, tem uma coisa muito estranha nisso aí, porque quem deu não foi Deus? Foi! Não foi Jesus que fez isso aqui? Foi! Mas e se eu te dissesse que tem coisas que ele faz, que ele dá, só para ver com que você fica no final? E se eu te dissesse que tem coisas que ele faz e sai, que
ele dá e sai, para ver se o que você objetiva é estar onde ele está ou ficar com o que ele deu. Pega a mão de alguém na sua direita agora, pega a mão de alguém na sua esquerda agora e diga: sua fé pode estar sendo provada nesse exato momento. Você fica com o que ele deu ou você vai aonde ele está? Eu quero que você faça, dá uma olhada assim ao seu redor, como se você estivesse procurando alguém. Faz assim como se estivesse procurando alguém. Fala para o seu lado e diz assim: tem gente que não veio, tem gente que não está entre nós. Pergunta para ele: sabe por quê? Está separando o peixe por quilo e botando na banca para vender. Sabe por que tem gente que não está entre nós? Eu não estou falando sobre gente que não veio nessa reunião aqui, porque tem gente que não veio por 1 milhão de razões. Não estou sendo leviano, óbvio que não. Estou falando de gente que não está mais entre nós. Definitivamente não está. Sabe por quê? Porque está lá, vendo o que faz com aquilo que ganhou. Está lá vendo como administra aquilo que recebeu. E Jesus já partiu. E você sabe o que ele não percebeu? Ele não percebeu que, envolvido na administração da bênção, perdeu a visita do abençoador. Você sabe o que eu acredito que eu tenho, o que eu tenho em mente? Sabe o que eu acredito com todas as forças no meu coração? Você sabe? Sabe? Eu tenho e acredito com todas as forças no meu coração que de repente Jesus faz aquela multidão de peixes estar ali. E eu repito, a razão para mim é óbvia. O convite não veio antes, porque antes eles não tinham. Você imagina Jesus olhando para um monte de gente que não tinha nada e dizendo assim: venham após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Aí ele teria olhado para Jesus e para o nada, para Jesus e para o nada. A escolha é óbvia. Você sempre vai escolher alguma coisa face a não ter nada. Você acha que Jesus proporia uma coisa como essa? Convidaria alguém para escolher entre ele e nada? Agora Jesus diz assim: vem após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. E do lado o que tinha? A pesca maravilhosa. Agora sim, você tem alguma coisa para escolher. Agora você escolhe entre eu e aquilo que eu acabei de fazer. Você escolhe entre eu e aquilo que eu acabei de te dar. Vai vender? Não. Vai assar? Também não. Mas a pesca não é maravilhosa? É, mas Jesus está indo embora. Mas a pesca não é maravilhosa? É, mas eu tenho para mim no meu coração, que Pedro se lembrou, como bom crente que era, do texto áureo, o texto messiânico áureo do Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, verso 6. E um menino se nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Qual é o primeiro nome dele? Muito fraco. Qual é o primeiro nome dele? Fala pro teu vizinho aí o primeiro nome dele. Fala: maravilhoso, 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 maravilhoso. Se você pensar na escolha entre a pesca maravilhosa e um pregador que acabou de aparecer, aí eu fico com a pesca maravilhosa. Entre a pesca maravilhosa e um missionário que eu não sei de onde veio, eu fico com a pesca maravilhosa. Mas se eu discernir que ele é quem Isaías chamou de o maravilhoso, minha decisão está tomada. O que é uma pesca maravilhosa diante do maravilhoso? A pesca maravilhosa é só uma das coisas que alguém que é maravilhoso pode fazer. Se eu fico com a pesca maravilhosa, eu fico com apenas um produto e um resultado. Mas se eu fico com o Cristo maravilhoso, eu tenho a fonte das maravilhas dia e noite na minha vida. Levanta a mão mais alto que você puder. Eu não quero um produto, eu não quero um resultado isolado, eu não quero uma bênção, eu quero Ele, porque estando com Ele, o amanhecer é maravilhoso, o entardecer é maravilhoso, o anoitecer é maravilhoso, a vida é maravilhosa. A minha decisão não foi tola, a sua decisão não foi tola, a decisão de Pedro não foi tola.
A decisão de Tiago não foi tola. A decisão de João não foi tola. Pelo contrário, foi uma decisão inteligentíssima. Eles entenderam que em Jesus estava o poder de fazer toda a existência deles se tornar maravilhosa. Tem gente pensando que é esperta, pensando que é inteligente, mas perdoe-me, não passam de pessoas pobres de mente, miseráveis de espírito, estão agarradas em meia dúzia de peixe, agarradas em meia dúzia de rede e perdendo o tempo da visitação do Todo-Poderoso. Pensam que são espertos, que são inteligentes, porque estão apegados a contabilizar os lucros, apegados a pesar as toneladas, enquanto Jesus está dizendo: isso daí eu podia fazer todo dia, você me trocou por coisa pequena demais. Cuidado para que ele não vire as costas e saia, enquanto você está perdido, contando quantos quilos você pescou. Cuidado para que ele não vire as costas e saia, enquanto você está perdido, fazendo a contabilidade das suas aplicações. Cuidado para que ele não vire as costas e saia, enquanto você está numa lua de mel tão interminável que já não há tempo nem mais para Deus na sua vida. Se você vai ficar feliz, se vai gostar, se vai pedir para me chamarem de novo, eu não sei. Mas eu vim aqui de Deus dizer uma coisa para você: cuidado para ele não sair da tua vida enquanto você está envolvido com as coisas que ele mesmo deu. Cuidado para você não se apegar demais àquilo que ele fez e se esquecer dele. Se esquecer de quem fez, de quem deu, de quem proporcionou, de quem trouxe para a tua vida tudo que está nela. Se for para deixar e se for por ele, eu deixo, porque eu sou inteligente o suficiente para saber que estando com ele, o que ele fez ontem, ele faz hoje, amanhã, faz depois, faz quantas vezes quiser. Tem alguém aqui que me ouve e me entende na noite desse dia para dizer um glória a Deus? Entender a decisão de Pedro não é difícil, se você entender que a troca que ele está entendendo, que está fazendo, é uma troca extremamente inteligente, é uma substituição extremamente inteligente. Ele prova ter entendido isso profundamente tempos depois, quando Jesus uma vez prega uma mensagem muito dura e quando ele termina a mensagem, ele olha e as pessoas que tinham ido embora e tinham ficado só os discípulos. Aí Jesus olhou, aqueles dias assim que o pregador fica meio irritado, né? Ele disse assim: vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro disse assim: Senhor, não. Eu entendo que a bonita música que a gente canta acabou condicionando nosso raciocínio, mas não foi isso que Pedro falou. Ele não disse para onde iremos, ele disse para quem iremos. Ah, mas isso não tem diferença nenhuma. Mas é claro que tem. Onde é lugar e quem é pessoa. Você precisa entender que o que ele está explicando para nós é que a palavra não surge de um lugar, a palavra surge de uma pessoa. É por isso que quando você quiser escolher o que quer ouvir, não escolha um lugar para frequentar, escolha uma pessoa para ouvir. Tem muita gente iludida indo a lugares para ouvir, mas os lugares não falam, quem fala são as pessoas que estão lá. E existem lugares suntuosos que não tem gente que diga nada que preste. Existem chopanas onde tem gente com palavra de Deus na boca. Quer ouvir Deus? Escolha gente para você ouvir. Você tem que se relacionar, você tem que entender e reverenciar a palavra de Deus na boca das pessoas, porque Deus não usa templos para falar, Deus usa pessoas para transmitir sua palavra. Aí Pedro diz: para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, então a chave está contigo. A chave está na tua boca, tu tens a palavra, o que tu disseres acontece. É por isso que ele diz: mestre, nós não apanhamos nada, mas por causa da tua
palavra. É por isso que eu estou deixando rede, estou deixando barco, estou deixando peixe, porque eu estou com aquele que tem a palavra. Na palavra dele, ele faz pescaria na hora que quiser. A palavra dele manda eu ir ao mar, lançar o anzol, tirar um peixe, e tem uma moeda na boca desse peixe. Então eu estou com quem tem a palavra. Se ele tem a palavra, ele faz o que ele quiser. Pega na mão de alguém que está do teu lado, fala para ele: você está andando com o dono da palavra. Ele tem a chave, ele tem a saída, ele tem a porta, porque ele tem a palavra. Venha comigo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou pegar a sua função e vou adaptar a sua habilidade natural em prol e na direção da minha vontade, do meu reino. Só Jesus tem esse poder de trabalhar as nossas capacidades naturais, nossas habilidades inerentes, e levar isso de forma aproveitável para o louvor da sua glória e o desenvolvimento da nossa chamada e do nosso ministério. Pregador, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe que eu não tenho nada que sirva a Jesus. Quem disse que não? O senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe que a minha vida não tem prestado a nada até agora. E como é que vai prestar para Deus? Eu não tenho nada a oferecer que sirva a Deus. Olha isso. Jesus usou, eu já começo a encerrar, o barco de Pedro, sim ou não? Tem gente aqui, irmão, que quando veio para Jesus, veio trazendo coisas que de imediato foram utilizadas. Tem gente aqui que já veio trazendo uma habilidade, um serviço que fazia. Pastor, eu tenho isso aqui, eu sei fazer isso aqui, posso fazer? Aí trouxe uma coisa, fez uma coisa. Porque existem coisas que a gente tem que de imediato já podem ser convertidas em coisas muito úteis para o reino de Deus. Quem me entende, diga amém. Jesus usou o barco de Pedro, sim ou não? Mas você lembra do outro texto que eu acabei de mencionar há pouco? Jesus vinha passando e chamou Levi. Levi estava sentado numa cadeira e tinha uma mesa lá. Mas Jesus usou a cadeira de Levi? Usou a mesa de Levi? Levi se levantou da cadeira, deixou a mesa e seguiu a Jesus. O exemplo que eu estou dando para você é de alguém que quando chamado tem coisas a emprestar, e de alguém que quando chamado não tinha nada que o servisse, senão sua própria vida. Jesus não se assentou na cadeira de Levi, não usou a mesa de Levi para escrever nada, mas nem por isso ele foi menos apóstolo, nem por isso foi menos amado. Enquanto Jesus usa o barco de Pedro, a mesa de Levi não serve para nada. Enquanto Jesus usa o barco de Pedro, a cadeira de Levi não serve para nada. Mas os dois deixaram tudo, os dois seguiram e os dois se transformaram em instrumentos na mão de Deus. Pode ser que você tenha um barco para emprestar, pode ser que você não tenha nada, mas venha mesmo assim, porque o que importa é que você atenda ao chamado dele. Você está pensando que Jesus estava na condição de pedinte em Lucas 5? Você está pensando que Jesus estava em uma condição diminuída ou miserável porque pediu um barco emprestado? Jesus, até quando pede emprestado, é para abençoar quem empresta. Existem situações que a gente se envolve, que a gente está pensando que está fazendo um favor para Deus, um favor para a igreja, um favor para o pastor. Isso que você está cedendo não é porque a igreja é miserável, não é porque Deus precisa, não é porque a igreja tem, não, é porque no exercício de você emprestar as coisas que você tem, você se encontra com aquilo que não conhecia. Mas eu não tenho nada, mas tenho coração. Minha mesa não serve para Deus. Levanta dela e vem.
Minha cadeira não serve para Deus, pregador. As coisas que eu faço, as coisas que eu tenho, nada disso serve para Deus. Eu não tenho nada para oferecer. Então se ofereça, porque não existe oferta mais poderosa do que você mesmo. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: eu tenho um projeto para a tua vida, com barco, sem barco, com mesa, sem mesa. Venha, porque meu interesse é você. Fique de pé do seu lugar na noite desse dia. Ora, Macheia. Ori calamando, Remacheia. Ora, Lamachorianda, Lemacandoe. Eminarahai, Dele, Calamacheia. A maior mentira que Satanás tem pregado aos teus ouvidos é que você não serve, é que você não presta, é que você não é relevante, é que a tua vida não serve a propósito nenhum no reino de Deus. É mentira. Eu vim aqui como porta-voz do Deus vivo, como pregoeiro da verdade, para te dizer: nem todos são Pedro, nem todos têm um barco para emprestar de imediato. Alguém vai ter que deixar tudo, vir sem nada, sem mesa, sem cadeira, sem emprego, vai vir quebrado, vai vir falido, vai vir arruinado, mas vai trazer um coração quebrantado, um espírito devotado e uma decisão de segui-lo. Orá, cheia. Quando você vira a página branca que tem na maioria das Bíblias que divide o Antigo para o Novo Testamento, qual o livro que você se depara? Qual o livro que você se depara? Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Embora ele não tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, foi o de Marcos, mas na sua Bíblia, por uma coincidência maravilhosa, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro nome que aparece lá em cima da sua Bíblia, quando você entra no Novo Testamento, é o nome de quem? É o nome de quem não tinha nada para oferecer. O nome daquele que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento que está na sua Bíblia, quando você vira a página branca, é o nome daquele que não tinha uma mesa para oferecer, não tinha uma cadeira para oferecer, não tinha uma serventia para oferecer, não tinha um barco como Pedro tinha, mas escreveu o que Pedro não escreveu. Aonde eu quero chegar com isso? Não importa o que você tem ou não a oferecer, você pode escrever o que ninguém escreveu. Eu vou te dar outra chance. Não importa o que você tenha ou não a oferecer, você pode ser levantado por Deus para escrever o que ninguém escreveu. Aleluia! Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva? Foi. Poderoso? Foi. Escreveu epístola? Escreveu. Mas que evangelho ele escreveu? Nenhum. As coisas de Deus são assim. Alguém pensa que não tem nada, Deus entrega uma caneta na mão dele e diz: você vai escrever o que ninguém escreveu. Alguém pensa que está chegando sem nada, está chegando sem serventia, chegando sem utilidade, aí Deus dá uma pena na tua mão e diz assim: mas você vai fazer o que ninguém fez, vou te levantar como ninguém te levantou. Eu não preciso da sua mesa nem da sua cadeira, eu preciso de você. Oh, glória! A voz de Deus chega ao coração de alguém essa noite aqui. Alguém desacreditado pela boca das pessoas, alguém desacreditado de si mesmo. E essa voz chega até o teu coração para te dizer: você é importante para mim. Eu posso fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pediu ou pensou. Eu posso levar você muito mais adiante dos lugares que você sonhou, dos lugares que você imaginou. Eu tenho uma obra na tua vida. Talvez já tenha visitado o teu filho, ou sua mãe, ou seu irmão mais velho. Eu já toquei alguém dentro da sua casa, agora eu quero tocar em você. Você tem visto como seus amigos têm se convertido ao meu evangelho. Você tem visto como os teus vizinhos têm começado a andar de Bíblia na mão. O que significa que eu estou lançando a rede, estou chamando cada vez mais gente, e chegou a tua vez. Oramacan. Você ouve hoje a voz do Senhor? Porque se tu ouves a voz do Senhor, assim te diz o Senhor: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É com você que ele fala: venha após mim.
Tome a decisão que você não conseguiu tomar até hoje. Abra mão daquilo que você não abriu até hoje. Venha me servir e fazer uma aliança comigo. É contigo que Deus falou? É você quem vai ouvir? Me dê um sinal com a tua mão agora. Tem alguém entre nós que não serve a Cristo ainda, que nunca entregou sua vida para Jesus dentro de uma igreja, mas quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite de domingo? Levanta a sua mão agora o mais alto que você puder. É com você que Ele está falando? É com a senhora que Ele está falando? É com a senhora? Então vem aqui no nome de Jesus. Vem aqui. É com você que Ele está falando? É com você que Ele está falando? Então não endureça o teu coração. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus sonhos. É com você que Ele está falando. Abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos meus prazeres, Abro mão dos prazeres, das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Sabe qual é o grande laço, a grande peça que o teu coração pode te pregar numa hora como essa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso coração é enganoso, e numa hora dessa, às vezes o nosso coração nos prega uma peça, algum sentimento que tenha tentado te acompanhar nos últimos dias, de tristeza, de fracasso, de autocomiseração. Aí teu coração diz assim para você: essa palavra não é para você não. Aí teu coração diz assim para você: esse pregador está falando isso tudo porque ele não sabe quem é você. Aí teu coração diz assim para você: daqui a pouco alguém perto de você sai, vai lá na frente, e você vai ver que essa palavra não era para você. Ouça-me, isso não é verdade. Deus me trouxe aqui para te dizer: essa palavra é para você. Esse convite é para você. O evangelho é para você. O sacrifício de Cristo no Calvário foi por você. O céu é para você. A alegria e a paz são para você. A prosperidade e a bênção são para você. Então, se tu ouves a voz do Senhor, e se você quer acreditar que essa palavra é para você, então não se demore nem um minuto mais. Saia do teu lugar onde você está, me dê um sinal com a sua mão e venha acreditar que essa palavra de vida e salvação é para você, e que Jesus está chamando você. Você que está afastado de Jesus e da igreja, essa palavra é para você. Eu não sei as razões pelas quais você foi embora, mas estou te dando uma razão para voltar. Jesus está te chamando de volta para casa. Volte para a casa do Pai agora. Essa palavra é para você. Mais alguém pega essa palavra? Mais alguém se apropria dessa palavra como sua? Me dê um sinal com a sua mão agora onde você estiver. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se essa palavra é para você, se essa palavra é para você, essa palavra é para você, essa palavra é para você. O que fazer?